Olá, aluno! Seja bem-vindo a essa aula de Física e hoje nós vamos falar sobre movimento retilíneo uniforme. Antes de nós falarmos de fato sobre o movimento retilíneo uniforme, nós precisamos discutir aqui quais são os elementos que nós precisamos, que de fato são necessários para descrever o movimento de uma partícula, de um objeto, qualquer movimento dentro da física, certo? Vamos aqui então elencar uma lista desses elementos. O primeiro elemento que nós precisamos ter, que você precisa ter para descrever o movimento de um objeto, um sistema de referência. Quando alguém te pergunta qual é o endereço da sua casa, você certamente usa alguma referência para descrever aonde você mora ou qualquer outro endereço. Mesmo que você fale assim, Estado de Mato Grosso, o Estado de Mato Grosso, ele usa como referência o país, que é o Brasil. E se você quer saber qual é a referência do Brasil, é o próprio planeta. E se nós vamos lá dentro do Estado de Mato Grosso, qual é a cidade que você mora? A cidade usa como referência o estado e assim por diante. O bairro usa a cidade e assim por diante. Você vai especificando qual é o lugar que você mora. E cada uma das especificações usa como referência algo que é um pouco maior do que aquilo que você está descrevendo. Na descrição de um movimento não é muito diferente. Quando nós queremos descrever a localização desse objeto, nós precisamos usar uma referência. Na física, existem diversos sistemas de referência, certo? Mas para o nosso caso aqui, é suficiente nós entendermos um sistema de referência como um conjunto de eixos ou retas graduadas, onde um ponto dessas retas nós chamamos de origem do sistema. Tudo bem? Para nós aqui, uma reta já será suficiente para que nós descrevamos todo o sistema de referência. Eu vou escrever aqui então que o primeiro elemento que nós precisamos ter é um sistema de referência. Ok? Vamos lá. Como eu comentei agorinha, um sistema de referência para um movimento retilíneo uniforme, ele é basicamente uma reta orientada. Essa setinha aqui na ponta significa que essa reta é orientada aonde valores a partir de um certo ponto que eu vou marcar aqui na minha reta, não precisa ser nesse exato aqui, essa posição eu marquei aqui, que é a minha origem do sistema, aonde o valor da unidade de medida aqui é zero, nessa origem. Valores para a direita serão positivos, coordenadas positivas, e valores para a esquerda serão coordenadas negativas. Essa reta, ou esse eixo, ele tem graduações, que são essas marcaçõezinhas ao longo do eixo. Muitas vezes a gente não coloca, mas é importante você saber que existem essas graduações. Essas graduações, a distância de uma marcação à outra, será definida pela unidade de medida que você vai utilizar para descrever o movimento nesse sistema de referência. Lembrando que as unidades de medida podem ser diversas. As mais comuns, nós vamos falar inclusive na próxima aula, que é o metro e o quilômetro. Ok? Feito então, construído esse sistema de referência, nós podemos seguir para o segundo elemento necessário para descrever um movimento. O segundo elemento nós chamamos de posição, representado aqui pela letra S. Perfeito? Do inglês space, espaço, tá? A posição, ela é um ponto ao longo do nosso sistema de referência, ou do nosso caso aqui, um eixo. Ok? E essa posição, a descrição dessa posição sempre será feita em relação à origem.
O que significa isso? Significa o seguinte: se eu quero descrever a posição 5 aqui no meu sistema de referência, eu vou pegar a partir da origem e contar, agora como 5 é positivo, certo? Eu vou contar 5 graduações, 1, 2, 3, 4, 5 e vou marcar um pontinho aqui para dizer que aqui é a posição 5. Toda vez que eu precisar descrever a posição de algum objeto ou uma partícula, esse procedimento será feito. Não com esse passo a passo que eu acabei de fazer, mas a posição é sempre feita em relação à origem. Tudo bem? O terceiro elemento que nós precisamos ter para descrever um movimento é o deslocamento. O deslocamento ele é representado por uma combinação de uma letra grega chamada delta e a letra S. Ok? Por quê? Porque o deslocamento ele é a variação de posição ou a diferença entre duas posições. Diferente da posição, o deslocamento ele não depende da origem. Ele depende apenas dessas duas posições. De certa forma, ele depende da origem porque cada uma das posições será dada em relação à origem. Mas o valor do deslocamento não depende da origem. Depende somente das coordenadas dessas duas posições. Essa letrinha delta aqui, ela significa variação. Eu vou escrever para você aqui. Delta S é igual a S menos S0. Esse S0 representa não a posição na origem. Presta bem atenção nisso. S0 não é a posição na origem, porque a posição na origem é 0. Mas ele representa a posição inicial. Vamos escrever aqui. S0, S, nós já sabemos que é posição. Agora, S0 é a posição inicial. Perfeito? O que significa posição inicial? Significa que é a primeira posição que você vai considerar em um movimento, no caso, num deslocamento. Veja só, ΔS então é a posição final menos a posição inicial. Significa que o movimento começou no S0 e terminou em S. E qual foi a distância que foi percorrida? Perdão, o deslocamento é exatamente a diferença entre os dois. Perfeito? Basicamente, o deslocamento é isso. Por que eu disse que o deslocamento ele não depende da origem? Porque pensa só comigo. Se você parte da posição 4 e para na posição 6, qual será o deslocamento nesse caso? O deslocamento será 6 menos 4. O deslocamento, portanto, então será 2, correto? Mas veja só, é possível obter esse mesmo deslocamento partindo de posições diferentes dessas? Com certeza. Veja só, se você sai da posição 2 e para na posição 4, o deslocamento também é 2. 4 menos 2, 2. E assim por diante. Você pode obter esse mesmo deslocamento com combinações de diversas posições. Existe deslocamento negativo? Porque até agora eu só falei de posição e deslocamento positivo. Assim como a posição ela pode ter valor negativo no nosso sistema de referência, olha só, menos 1, menos 2, o deslocamento também pode ter valor negativo. O que significaria um deslocamento com valor negativo? Significa que a posição final ela será menor do que a posição inicial. Vamos olhar para um exemplo. Veja, se eu sair da posição 5, que já está marcado aqui, e vou para a posição 0, qual é a posição inicial? A posição inicial é 5, o S0, correto? E a posição final é o 0. Então,
0 menos 5 é igual a menos 5. Então, todo deslocamento negativo significa que a posição final é menor que a posição inicial. Tudo bem? Vamos agora para o quarto elemento que é necessário para descrever o movimento. O quarto elemento não carece de muitas explicações. Ele é o tempo. O tempo no movimento retilíneo uniforme, ele é uma grandeza, entre aspas, absoluta. Por que absoluta? Porque ele não varia, ele permanece constante. O seu desenvolvimento é constante. Um instante de tempo, o decorrer, o passar do tempo acontece de forma constante, não varia. O tempo não passa mais rápido ou passa mais devagar, como geralmente a gente tem a sensação, mas aqui na descrição do movimento, o tempo ele não passa mais rápido ou mais devagar. Ou seja, o seu relógio, o relógio que você vai usar, tanto um relógio quanto um cronômetro, ele não vai, os ponteiros dele vão se deslocar, vão girar com uma velocidade constante, tá? Você não vai ter variação na passagem do tempo, ok? E por isso que ele é a nossa referência em relação à velocidade, em relação ao deslocamento. Tá? A gente tem uma referência espacial, correto? Assim como essa referência espacial, onde essas distâncias não variam, a gente tem uma referência temporal, que é o próprio tempo, tá? Marcado por um relógio ou um cronômetro. Por fim, então, a gente pode falar da do quinto elemento que é necessário para que nós possamos descrever o movimento, que é a velocidade. A velocidade ela é dada por uma diferença, e nós vamos escrever aqui agora. Hoje eu só vou falar com vocês sobre velocidade média. E a velocidade média, escrita como V de m, é igual a razão entre o deslocamento e a variação do tempo. Ou seja, o deslocamento é S menos S0. Então, nós vamos escrever assim, S menos S0. Aluno, como que você acha que é esse ΔT, a variação do tempo? Pensando que o ΔS é S menos S0, por analogia, o ΔT vai ser T menos T0. O tempo, o T0 é exatamente o tempo inicial, o instante de tempo que foi marcado no relógio no início do movimento. Perfeito? No movimento retilíneo uniforme, essa velocidade média, ela não varia durante o movimento. Ou seja, a partir do instante de tempo ou da posição que o movimento começou a acontecer, essa velocidade média, ela não varia. Ela é constante ao longo do movimento, até encerrar o movimento. Depois que esse movimento encerrou, ela pode mudar. E aí a gente pode considerar um novo valor para essa velocidade média. Mas ao longo desse intervalo de tempo que nós estamos calculando a velocidade média, nós consideramos que ela não varia. Ok? Então, pessoal, na próxima aula eu quero falar com vocês sobre os conceitos de velocidade instantânea, movimento progressivo, movimento regressivo e também falaremos sobre as unidades de medida, as principais unidades de medida para o movimento retilíneo uniforme. Tá bom? Até a próxima aula. Um grande abraço.